Aquele que sabe o que faz e o que pode decorrer do seu fazer, controla, em um certo sentido, aquilo que faz e o que pode decorrer do seu fazer. Luiz Greco. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje trataremos de uma tese muito interessante do Luiz Greco, esse autor brasileiro, que é professor na Alemanha, que se chama Dolo sem Vontade. Para ele, o dolo, então, ele independe da vontade. E que história é essa? Como assim? Todos nós sabemos, lá no artigo 18 do Código Penal diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, o nosso Código Penal, o Código Penal brasileiro, adota a teoria da vontade e a teoria do consentimento, a teoria do assentimento. E aí, que negócio é esse? Que história é essa de dolo sem vontade? Pessoal, essa é uma teoria muito interessante que vem tomado corpo ultimamente na doutrina pós-moderna, na doutrina contemporânea, que a gente vai estudar um pouquinho aqui. Por que o Luiz Greco fala de dolo sem vontade? Ele começa o nome do artigo é justamente esse, dolo sem vontade. Ele começa o artigo falando que o conceito legal de dolo, realmente, ele fala de vontade, mas ele é o ponto de partida para a filosofia e não o ponto de chegada. Então nós devemos usar esse conceito legal, ele trabalha com o conceito legal principalmente do Código Português, que é semelhante ao Código Penal brasileiro. Ele fala que esse conceito legal, que usa a vontade, ele é o ponto de partida. Então devemos pensar mais profundamente sobre ele. E essa frase que eu falei no início, a gente vai compreender muito melhor, ela pode parecer complexa, pode parecer um pouco intrincada de início, mas a gente vai compreender ao longo do estudo do nosso artigo. Então, para o Luiz Greco, o conceito cognitivo de dolo, ele é aquele adotado pela doutrina tradicional, trabalha com três conceitos: o dolo direto, ou de primeiro grau, o dolo direto de segundo grau e o dolo eventual. Dolo direto de primeiro grau é aquele que o agente quer, ele tem a vontade de exercer. Então, se o agente quer matar alguém, ele vai lá e mata, que ele foi o dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau é aquele que ele sabe que vai ocorrer e que exerce. É o dolo direto de segundo grau. Ele vai dar vários tiros na vítima e a vítima tem do lado o amigo dela. E ele sabe que alguns tiros vão pegar nessa vítima. Ele não se importa. Ele coloca veneno na bebida de todo mundo. Ele queria só matar aquele inimigo dele, mas ele coloca veneno na bebida de todo mundo. Ele sabe que vai morrer todo mundo. Ele não se importa, é o dolo direto de segundo grau. Já o dolo eventual é aquilo que pode ocorrer, eventualmente pode ocorrer pela conduta dele, mas ele assume o risco de exercer aquela conduta para que tenha aquele resultado em vista. Então esse é o conceito cognitivo de dolo, o conceito tradicional. Ele trabalha também com os sentidos de vontade. Para o Luiz Greco, existem dois sentidos de vontade, o psicológico descritivo e o atributivo normativo. O psicológico descritivo é aquele que trabalha com a intenção do agente, aquilo que ele quer. Atributivo normativo é exatamente o comportamento. Para essa distinção, ele dá o exemplo do estudante. O estudante que tem uma prova no dia seguinte, não estuda para aquela prova, vai para a noitada, bebe, sai e chega direto no dia seguinte para fazer aquela prova e, como era esperado, ele tira 0 e não passa. Ele queria ser reprovado naquela prova? Qual era a vontade dele? Ele vai reclamar: poxa, essa não era a minha vontade, eu não queria ser reprovado. Mas o amigo dele, que olha o comportamento dele, diz: não, era a sua vontade sim, você saiu porque você quis, então a sua vontade foi ser reprovado. Os dois amigos estão usando dois sentidos diferentes de vontade. O que foi reprovado usa o sentido psicológico descritivo, era a intenção dele não era ser reprovado, ele quis sair no dia anterior, mas isso não tem nada a ver com a prova. A prova ele tinha outra vontade. Já o amigo, que critica a conduta dele, trabalha com o comportamento. O comportamento dele foi ao contrário do que ele diz que era a vontade. Então os dois amigos tratam de conceitos diferentes. O Luiz Greco, nesse artigo, ele trata do conceito psicológico descritivo, que é o que a doutrina mais utiliza para a aplicação no dolo. Então vamos ter em mente que nesse artigo
ele utiliza o conceito psicológico descritivo de vontade para o dolo. E quanto às teorias de dolo? Quanto às teorias de dolo, a gente tem as teorias volitivas e as teorias cognitivas. As teorias volitivas, que são tradicionalmente aceitas pela doutrina, trabalham o dolo como consciência e vontade, como a gente falou no início. Dolo é consciência e vontade. E as teorias cognitivas trabalham com só consciência. Dolo é consciência. O Luiz Greco, então, ele se filia às teorias cognitivas. Ele acredita que dolo é só consciência. E por quê? Ele dá as justificativas, os argumentos dele. Conteúdo psicológico do dolo. Aqui ele discute qual seria o conteúdo psicológico do dolo. Conhecimento e vontade ou só conhecimento? Primeiro, ele discute o conhecimento. O conhecimento também tem dois sentidos, o psicológico descritivo e o atributivo normativo. O conhecimento, no sentido psicológico descritivo, é se a pessoa conhece, lá no fundo da mente dela, no fundo do coração dela, ela conhece aquela conduta. E no sentido atributivo normativo, é o sentido da conduta, o sentido objetivo daquela conduta. E para o Luiz Greco, o conhecimento aqui, que é adotado para o dolo, é o conhecimento no sentido atributivo normativo. O Günther Jacobs, que é um autor alemão, trata do funcionalismo chamado funcionalismo radical. Ele traz um problema chamado cegueira diante dos fatos. Cegueira diante dos fatos. Nesse caso, ele trata do desconhecimento por indiferença, que o comportamento do autor tem a mesma carga expressiva e, por isso, merece o mesmo reproche que o comportamento de alguém que sabe o que sabe. Então, Jacobs trata aqui que essa cegueira diante dos fatos, o autor que não se importa com a norma, o autor que acha que a norma não se aplica a ele, ele tem o mesmo comportamento de quem sabe o que sabe. Então, se ele não se importa com a norma, ele deve ser punido da mesma forma. Ele traz o caso dos dois terroristas, que é um caso bastante interessante. Ele imagina que tem dois terroristas em um carro fugindo da polícia. E eles chegam em um bloqueio na estrada, um bloqueio de viaturas policiais. Um dos terroristas, que está na carona, ele viu que atrás da viatura tem um policial. O outro, que está dirigindo, ele não viu. E os dois terroristas gritam: vamos lá, acelera, vambora, acelera. E eles aceleram e batem naquela viatura, furam o bloqueio, e o policial, que estava atrás daquela viatura, se salva por um triz. E Jacobs pergunta: nesse caso, o carona tinha vontade de atingir aquele policial. No mínimo, ele não se importava. Já o motorista, ele não sabia que tinha um policial ali. Então, ele não tinha vontade nenhuma de atingir policial nenhum. Ele não sabia que tinha um policial ali. Mas a conduta dos dois foi a mesma. Foi acelerar e bater naquelas viaturas, não se importando com o que estava atrás. Aí Jacobs pergunta: essa vontade que um tinha e o outro não tinha é suficiente para tirar o dolo de um deles e adicionar dolo ao outro para punir mais severamente um deles do que o outro? O que viu e que disse acelera, vai ser punido por tentativa de homicídio, e o outro, que acelerou não se importando com quem tinha ali, vai ser punido por nada porque seria para ele um crime culposo e não houve tentativa? O que seria aí? Então Jacobs traz esse problema, que não é resolvido por aqueles que acreditam que dolo tem vontade. É o caso dos dois terroristas. Então, para o Luiz Greco, voltando à tese do Luiz Greco, para ele o importante é o domínio. É saber o que faz e o que pode decorrer do que faz. Quem sabe o que faz e o que pode decorrer daquilo que faz tem domínio. Aqui, vamos lembrar da teoria do domínio do fato. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O domínio. Se ele tem o domínio daquilo que ocorre,
então ele tem dolo, não importa a vontade. Os dois terroristas aqui tinham um domínio do que estavam fazendo, tanto o que estava dirigindo e quis acelerar, quanto o outro que estava na carona e mandou acelerar. Os dois tinham domínio, então os dois tinham dolo. Quais seriam os fundamentos para essa punição mais gravosa para quem tem dolo e não importa a vontade? O Luiz Greco dá dois fundamentos. O fundamento deontológico, que é quem tem dolo tem maior responsabilidade, quem tem domínio tem maior responsabilidade sobre aquilo que executa. Se uma pessoa está executando algo que tem domínio sobre aquele resultado, que pode matar aquela pessoa, que pode ferir aquela pessoa, que pode lesar aquele bem jurídico, ele tem domínio sobre a lesão ao bem jurídico, ele tem maior responsabilidade sobre o que faz. Por isso deve ser punido mais gravosamente. E dá também o fundamento consequencialista. Fundamento consequencialista, que é o quê? Que é a maior necessidade de prevenção. Prevenção especial, prevenção geral. Prevenir o crime significa justamente punir, nesse caso, com mais gravidade, aquele que tem domínio sobre a lesão ao bem jurídico. E quanto à vontade, Luiz Greco começa a discutir, nesse novo capítulo, se vontade estaria incluída aqui, poderia estar incluída aqui no conceito de dolo. Vontade. Ele começa com o caso do atirador de Lachmann. É muito interessante esse caso, prestem atenção. Caso do atirador de Lachmann. Dois fazendeiros, numa festa na cidade, fazem uma aposta. Os dois fazendeiros fazem uma aposta. Tem uma menina com um chapéu bem grande, a 20 metros deles, e um fazendeiro aposta com o outro. Se você acertar o chapéu daquela menina sem ferir aquela menina, tirar o chapéu dela com um tiro, eu te dou todo o meu patrimônio. Se você errar, se você ferir aquela menina, você me dá todo o seu patrimônio. Então a aposta é essa, os dois atiradores fazem essa aposta. Então um atirador vai lá e atira no chapéu, infelizmente atinge a menina e a menina morre. Esse atirador tinha vontade de matar aquela menina? Obviamente que não. Ele, além de matar aquela menina, causar aquele infortúnio, perdeu todo o seu patrimônio. Então, ninguém vai dizer que ele tinha vontade de matar aquela menina. Ninguém. Então, para ele, para o Luiz Greco, esse caso do atirador de Lachmann é muito interessante, muito emblemático para dizer que a vontade não importa aqui. Ele tinha o dolo. Ele dá também o exemplo do caso do atirador de Tiren, ou Tyren, não sei como se pronuncia aqui, mas vou dizer o atirador de Tiren. O caso do atirador de Tiren é o caso de um indivíduo que está em um lugar e vê o seu desafeto, o seu inimigo, a vários quilômetros dali onde ele está. É um campo muito aberto, ele vê lá bem longe, muito, muito longe, o seu inimigo. E saca sua arma, dá um tiro na direção dele. Só que ele está muito longe, então a probabilidade de ele acertar é ínfima, tendendo a zero. Alguém acertar nessas condições teria que ser um especialista, e mesmo assim um especialista teria uma probabilidade muito pequena de acertar. Ele, então, que é uma pessoa que não tem especialidade nenhuma em arma, em tiro, a probabilidade é menor ainda, então quase zero. Nesse caso, essa pessoa não tem domínio sobre esse fato. Ele pode dar 100 tiros, os 100 não vão acertar naquela pessoa, que ela está muito longe, muito, muito, muito longe. Então, nesse caso, ele não tem domínio. Se alguma munição, algum tiro acertasse por acaso aquela pessoa, seria obra meramente do acaso. Seria muito mais acaso do que o ato da pessoa. Então, nesse caso aqui, do atirador de Tiren, ele não tem domínio. Ele atirou, mas se algo acontecesse com aquela pessoa, com o bem jurídico tutelado, seria por acaso, não seria pelo ato dele. Qualquer pessoa que atirasse, nesse caso, não acertaria. A probabilidade de acertar é ínfima. Então, nesse caso do atirador de Tiren, ele não tem domínio. Seria punido esse atirador de Tiren por dolo,
por tentativa de homicídio, para o Luiz Greco não, porque não se podem punir atitudes meramente internas, vontades meramente internas. Se ele não põe nem em risco o bem jurídico tutelado, nesse caso, o tiro ele tem uma possibilidade de 0,0000001% de acontecer, então ele não tem domínio, logo, se não tem domínio, não deveria ser punido por dolo. Então, o Luiz Greco explica com esses dois exemplos que, no caso do atirador de Lachmann, dos dois fazendeiros, ele não tinha vontade, mas não importa, ele vai ser punido por dolo, porque ele tinha domínio sobre o fato, sobre matar ou não a menina. No caso do atirador de Chihém, ele não tem domínio sobre matar ou não. Então, não importa aqui, o que importa é o domínio. A vontade dele de atirar, ele tinha muita vontade de matar aquela pessoa, ele tinha muita vontade de matar o amigo dele, o inimigo dele, desculpe. Ele tinha muita vontade de matar o inimigo, mas ele não tinha domínio. Então, nesse caso, a vontade não importa para o dolo. Aqui, no caso do atirador de Lachmann, a vontade também não importa. Ele não tinha vontade, vai ser punido por dolo. Aqui no atirador de Chihém, ele tinha vontade, mas não importa, porque ele não tinha domínio. Então, não vai ser punido. Então, a conclusão com esses dois casos, com esses dois exemplos, a que chega Luiz Greco é: o dolo, a vontade não substitui o domínio. O domínio é o essencial. E ele dá também o exemplo do caso do ex-namorado que quer dar um susto na ex. Eu vou adaptar esse caso, senão esse vídeo ficaria muito pesado. Vou dar um exemplo aqui de um sujeito que queria dar um susto no seu inimigo. Então ele pega, no primeiro caso, esse sujeito pega o seu inimigo à noite por trás, enforca esse inimigo, dá um mata-leão nesse desafeto dele e queria só dar um susto. O desafeto acaba morrendo. Aí ele, putz, morreu, né? Infelizmente, eu só queria dar um susto nele. Mas morreu, deixa pra lá, ele vai embora. No segundo caso, o sujeito queria dar uma surra no seu inimigo. Então ele, da mesma forma, pega ele à noite por trás, dá um mata-leão para desacordá-lo, coloca ele no carro e quer levar ele para um lugar ermo, para, chegando lá, dar uma surra, porque ele quer se vingar desse inimigo. Nesse trajeto, o inimigo morre no carro. Aí ele, putz, caramba, o cara morreu, que pena, agora eu não vou poder dar essa surra nele, não vou poder ver a cara dele, não vou poder dizer para ele o que ele me deve, por que ele está ganhando essa surra, por que ele é meu inimigo, putz, que droga. O cara se sente realmente consternado e triste pela morte, mas não pela morte, porque ele não vai conseguir dar a surra, não vai conseguir completar a sua vingança. Então, nesses dois casos, o Luiz Greco diz que o agente tinha domínio sobre o fato. No primeiro, ele não se importava com a morte. No segundo, ele não queria a morte de jeito nenhum. O que ele queria é dar uma surra. Ele queria olhar nos olhos do inimigo e dar essa surra e ver o inimigo sofrendo com a surra. Mas morreu. Ele não vai mais poder se vingar do jeito que ele queria nunca mais. Ele não tinha vontade de homicídio. Aqui vai importar se ele tinha a vontade, e no primeiro, se ele não tinha ou não tinha. Para o Luiz Greco, não importa aqui a vontade. Da mesma forma, ele tinha o domínio sobre o fato, ele tinha o domínio sobre a conduta. Enforcando o inimigo, ele sabia que ele poderia morrer. Então, nos dois casos, mesmo naquele caso em que ele queria dar um susto, e no segundo caso em que ele queria dar uma surra, o que importa aqui é o domínio. E o fato dele enforcar o inimigo traz a probabilidade e a possibilidade de que ele morra. E ele assumiu esse risco. Aqui
a gente está tratando do dolo eventual. Então, mesmo no dolo eventual, o Luiz Greco fala que o que é importante aqui é o domínio. Ele tinha o domínio sobre a consequência. Então, a vontade pouco importa. Ele traz também uma frase da Pupi, da professora Pupi, que fala que é o direito que decide se há ou não dolo, e não o agente. Por que ela fala isso? Porque se fosse o agente que decidisse que há ou não dolo, que pudesse dizer não, eu tenho ou não tenho vontade, seria muito fácil para ele, né? Era só ele achar uma desculpa incompatível com o resultado que ele causou. Ou seja, todo mundo que matasse alguém poderia achar uma desculpa. Não, eu não queria que ele morresse. Por quê? Porque eu queria que ele sofresse, porque eu queria que ele visse a minha vitória na vida, porque eu queria dar uma surra nele, porque eu perdi o meu patrimônio com essa morte. Então, se o agente pudesse achar essa desculpa, essa justificativa, excluiria o dolo dele, porque excluiria a sua vontade. Obviamente, daria para ver que ele não tem vontade. E excluindo essa vontade, excluiu o seu dolo? Não. Então, Pupi afirma exatamente isso. É o direito que decide se há ou não dolo, e não o agente. Então, questionar se ele tinha vontade ou não é irrelevante. Irrelevante. Essa é a conclusão a que chega Luiz Greco. E ele vai além. Ele pergunta, há fundamentação para a vontade? A gente estudou lá embaixo que existem duas fundamentações para o conhecimento, que é o consequencialista e o deontológico, né? Consequencialista, maior necessidade de prevenção, e o deontológico, maior responsabilidade. Tá? Quem tem conhecimento, quem tem domínio, deve ser punido a título de dolo, deve ser punido mais gravemente por isso, por esses dois fundamentos. E se houver ou não vontade, existe necessidade? Ele começa perguntando, a conduta de quem tem ou não vontade, de quem tem vontade, é objetivamente mais perigosa? E a resposta é não. Por quê? Porque perigosa é a conduta e não a vontade. Se você tem muita vontade de que alguém morra e fica pensando naquilo todos os dias eu vou meditar na morte da pessoa, isso é algum crime? Isso é alguma conduta que merece ser punida a título de dolo? É uma conduta perigosa ou não para a vítima? Não, não importa. Aqui, o que ele diz é perigosa é a conduta, é você ofender o bem jurídico com a sua atitude. A vontade pouco importa. O autor é mais perigoso? Há maior periculosidade do autor para punir essa vontade mais gravemente do que alguém que não tem vontade? E a resposta também é não. Porque se a gente considerar que o autor que tem vontade deve ser punido mais gravemente do que aquele que não tem vontade, tendo os dois atuado da mesma forma, com a mesma conduta, isso é direito penal do autor. Isso, você está punindo a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela faz. E isso é contrário aos princípios do direito penal. O direito penal trata do direito penal do fato e não direito penal do autor. Então, a periculosidade do autor porque tem vontade não é maior do que aquele que não tem vontade, tendo os dois executado a mesma conduta, tendo o mesmo domínio. E existe necessidade de prevenção geral negativa naquele que tem vontade? A resposta aqui também é não, porque nesse caso, se a gente pune mais gravemente alguém que tem vontade do que alguém que não tem vontade, tendo os dois agido da mesma forma, aqui o que a gente está fazendo é uma instrumentalização do indivíduo. Aqui vai contrariamente àquelas teses do Kant, da dignidade da pessoa humana, como respeitar o indivíduo como um fim em si mesmo. Esse é o sentido da dignidade da pessoa humana para a teoria kantiana ou neocantiana. Então, não há prevenção geral negativa nesse caso, porque estaríamos instrumentalizando o indivíduo. Portanto, não há fundamentação para a vontade. É a conclusão a que chega Luiz Greco. Ele diz que não há mais razão
para diferenciar conceitos cognitivos de dolo. Conceitos cognitivos de dolo, ou seja, vontade. Não há mais razão. Ele não encontra fundamento nenhum. E ele fala que a doutrina que defende a vontade não encontrou até hoje fundamento nenhum para a vontade. Então, as conclusões a que chega Luiz Greco. Ele traz no final do artigo 7 sínteses. Eu vou ler aqui para vocês. Primeira síntese. A opção do vigente Código Penal português por um conceito de dolo não significa que seja descabido continuar discutindo sobre o conceito. É o que eu falei lá no início para vocês sobre que o conceito legal é o ponto de partida. Segunda síntese. Dolo é, ab início, conhecimento, porque só o conhecimento gera domínio, e só o domínio fornece razões suficientemente fortes para fundamentar o tratamento mais severo dispensado aos casos de dolo. Essas razões são a maior necessidade de prevenção diante dos riscos que se dominam e a maior responsabilidade do autor por aquilo que ele realiza sob seu domínio. Então, o importante aqui é o domínio. Terceira síntese. Na cegueira diante dos fatos, não há dolo, porque não há domínio. Cegueira diante dos fatos. O problema lá do Jacob, se lembra? Na cegueira diante dos fatos, não há dolo, porque não há domínio. Quarta síntese. O dolo é só conhecimento e não vontade, porque a vontade em nada altera o domínio. A presença da vontade não é suficiente para fundamentar um dolo sem domínio. A sua ausência tampouco pode excluir o dolo quando há domínio. Quinta síntese. Não se enxerga até a presente data qualquer fundamento convincente para exigir uma vontade no conceito de dolo. Sexta síntese. Dolo é conhecimento tal que daí derive o domínio sobre o que o autor está a realizar. Repetindo, dolo é conhecimento tal que daí derive o domínio sobre o que o autor está a realizar. Há uma única forma de dolo, não devendo diferenciar-se dolo direto, de primeiro ou segundo grau, e dolo eventual. E sétima e última síntese, o caminho a seguir é aprimorar a teoria da probabilidade. Por que ele diz isso na sétima síntese? Ele diz que, então, o que a gente tem que tratar aqui é da probabilidade quando a pessoa tem domínio sobre o que ela exerce. Se a pessoa exerce uma conduta e tem domínio sobre a consequência daquela sua conduta, sobre aquele fato que ela exerce, o que a gente tem que tratar aqui é qual a probabilidade daquela consequência ser realizada ou não. Se ele tem domínio sobre a morte de alguém, qual é a probabilidade daquela pessoa morrer ou não? Isso deve ser discutido, isso deve ser tratado, não a vontade. Então, pessoal, essa é a teoria do Luiz Greco sobre o dolo sem vontade. Espero que vocês tenham gostado. Um lembrete bastante importante. Para provas e concursos, essa teoria ela é, até hoje, ainda, né, no presente momento, ela é uma teoria para argumentação, para trazer fundamento à sua resposta. Mas se cair numa pergunta, ou numa prova objetiva, numa questão subjetiva, o que é dolo, se você for dar um conceito de dolo, o conceito de dolo ainda é esse: dolo, consciência e vontade de realizar o tipo penal. Dolo é consciência e vontade de realizar o tipo penal. O dolo ainda utiliza a teoria cognitiva, o conceito cognitivo de dolo. Então, para provas e concursos, vamos ficar com o que diz o Código Penal, o que diz a lei de improbidade, que também diz o que é dolo, o que dizem as leis. Para provas e concursos, ficamos com as teorias cognitivas. Só que, numa prova subjetiva, onde der para a gente aprofundar esse conhecimento, numa prova oral, em que der para a gente, o examinador der espaço para a gente abordar a teoria do Luiz Greco, de que a vontade é irrelevante para o dolo, seria interessante, porque traz um aprofundamento, traz uma concretude e traz uma demonstração de um conhecimento mais profundo sobre o direito penal contemporâneo pós-moderno, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, o seu gostei, compartilhem com seus amigos, comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, se é legal, se não é legal, se vocês concordam, se vocês discordam, que vai ser interessante ver o que vocês pensam a respeito disso. Um abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!